está gravando. Posso começar? Pode começar, Henrique. Beleza. Então, a minha dissertação de mestrado é sobre a modelagem da função de incidência acumulada de dados de risco competitivo agrupados. Essa apresentação ela tem basicamente 5 pontos, né? Eu vou explicar sobre o dado, tentar desmistificar esse título meio complicado. Vou falar sobre a modelagem, né? Seguindo uma ideia de o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e como que a gente está fazendo isso, que aí a gente recai no TMB. Eu vou apresentar o estudo de simulação que a gente fez, apresentar alguns resultados e terminar com algumas conclusões. Bem, dados de risco competitivo agrupados é um tipo de dado que tem basicamente 2 características. O fato da gente ter clusters, né? Ou seja, grupos com alguma estrutura de dependência entre seus elementos, como, por exemplo, uma família, e o fato de nós termos causas competindo por alguma coisa, competindo pela ocorrência de alguma coisa. Esse alguma coisa é bem vago. Ele pode ser a falha de um componente industrial ou eletrônico, pode ser a ocorrência ou a cura de uma doença ou de algum processo biológico, como também pode ser o progresso do estado clínico de um paciente. Independente da aplicação, a estrutura do dado vai ser sempre a mesma, né? A gente vai precisar de a gente vai ter um identificador do cluster, do grupo, o identificador do indivíduo ou do elemento, e a gente vai precisar descrever o que aconteceu com esse indivíduo ou elemento. Então, pensando num contexto com 2 causas competidoras, a gente vai ter isso aqui. O evento de interesse aconteceu pela causa 1? Sim ou não? Pela causa 2? E, caso não tenha acontecido por nenhuma das causas, a gente tem o que é chamado de censura. Ou seja, no período do estudo, no período de acompanhamento, o evento de interesse não aconteceu por nenhuma dessas causas. Ou porque o tempo de acompanhamento acabou, terminou, ou porque aconteceu alguma coisa que impediu que a gente verificasse a ocorrência desse evento. Então, a gente tem o que é chamado de censura. A gente tem o tempo, né? O tempo em que o evento aconteceu pela causa 1 ou pela causa 2, ou o tempo que ocorreu a censura. E aí, características, que aí tá aqui para exemplificar a ideia de características que são particulares de cada aplicação. Esse tipo de dado, de risco competitivo, ele faz parte do que é chamado de dados de tempo de falha. Dados de tempo de falha podem ser de 3 tipos. A gente pode ter um processo de tempo de falha. Então, dado que a gente tem um indivíduo ou um elemento aqui no estado 0, a gente está interessado em saber quanto tempo vai levar até ele transitar para o estado 1. Ou seja, quanto tempo leva até o evento de interesse acontecer pela causa 1. Nesse caso aqui do processo de tempo de falha, está implícito que a gente tem interesse em apenas uma causa, a ocorrência do evento por uma causa. Se a gente está interessado em mais eventos, em mais causas, a gente automaticamente vai para o que é chamado de um processo de risco competitivo. Usando aí uma terminologia de processo estocástico, com exceção do estado inicial 0, tanto um processo de tempo de falha quanto um processo de risco competitivo, ele tem o que é chamado de estados absorventes. E aí, caso o layout do nosso experimento tenha o que é chamado de um estado transitório, um estado transiente, a gente automaticamente vai para o que é chamado de processo multistado. Então, na prática, isso aqui é como se fosse aquelas bonequinhas russas, né? Um está dentro do outro. E a maior, que engloba todo mundo, seria um processo multistado. Então, esse aqui, por exemplo, é o processo multistado mais simples que tem, que na literatura é chamado de processo doença-morte. Então, suponha que você tem um indivíduo que no estado 0 e você tem uma doença que você quer estudar. O indivíduo ele pode pegar essa doença, consequentemente, ir para o estado 1. Dado que ele pegou essa doença, o estudo pode acabar com ele aqui, né, no estado 1. Ele pode vir a falecer, ou seja, ir para o estado 2. Ele pode, dado que ele está doente, se recuperar, voltar para o estado 0. E ele pode transitar para o 2 sem necessariamente ir para o estado 1. Quando se é estudado esse tipo de coisa aqui na área da saúde,
é feito o que é chamado de análise de sobrevivência, porque o que você faz é modelar o que é chamado de experiência de sobrevivência, que na prática é quanto tempo leva até essas transições acontecerem, né? Na indústria, isso aqui recebe o nome de análise de confiabilidade, por mais que a metodologia acabe sendo a mesma. Para mais detalhes sobre isso aqui, uma ótima referência é o livro de 2002 do Calbi Flash do Prentice. Como isso aqui é para ser a pré-defesa, né? Em defesas, normalmente você vê a galera colocando referências. Então eu coloquei também. Bem, então aqui a gente foca no meio, né? Processo de risco competitivo. Então, se você tem um dado de tempo de falha, como que você modela isso aí? Se você tem um dado de risco competitivo, como que você modela isso aí? Então, em relação à modelagem, a gente segue essa ideia aqui, né? De explicar o que, o porquê e o como que a gente está fazendo. Então, se a gente tem um dado de risco competitivo, a gente tem um modelo de sobrevivência porque a gente modela essa experiência de sobrevivência. A gente tem que escolher em que escala a gente vai modelar isso aí, né? O mais comum é a gente modelar na escala da taxa de falha. Então, a gente tem essa função lambda, que na prática é um lambda zero, uma taxa de base, um risco base, e aí a gente tem a contribuição de covariáveis, de características. Esse features seria o x-beta de uma regressão usual, e esse c normalmente é uma função exponencial. E a gente teria essa ideia aqui para cada causa competidora. Só que a gente ainda tem que acomodar aquela parte do clustered, né? Aquela dependência intragrupo. A gente tem grupos, a gente quer acomodar essa dependência entre os elementos do grupo. Essa dependência, normalmente, você não observa. É algo que você supõe que existe, mas você não propriamente observa. Essas coisas que não são, na prática, mensuráveis, na estatística, na modelagem, acaba recebendo o nome de efeito aleatório, de efeito latente. Quando você tem, então, um efeito aleatório num modelo de sobrevivência, você cai no que é chamado de modelo de fragilidade. Modelos de fragilidade não são tão fáceis de trabalhar, principalmente num contexto de risco competitivo. E aí uma outra alternativa, se você menos usual, em vez de você trabalhar com a escala da taxa de falha, você trabalhar na escala da probabilidade. Se você trabalha na escala da probabilidade, você vai mexer com o que é chamado de função de incidência acumulada. Então, para ilustrar, pensando em duas causas competidoras, o que a gente tem é isso aqui, por exemplo. Eu simulei aqui duas funções de incidência acumulada. O que são essas funções de incidência acumulada? É a probabilidade do tempo de falha ser menor ou igual a um certo tempo, como por exemplo aqui, 60 anos. Dado características, as covariáveis, e aqui no nosso caso, indo um pouco mais além, efeito aleatório. Só para dar um exemplo disso aqui na prática, lá no começo do ano, né, passou nos jornais a AstraZeneca, né, quando a galera da Anvisa avaliou lá a documentação que a AstraZeneca mandou para liberarem a vacina. E aí até circulou bastante na internet um print de um slide onde tinha odds ratio, né? Mas além disso, em vários slides, eles mostravam isso aqui, a função de incidência acumulada. Porque isso aqui eles usam bastante para fazer inferência, né? A gente está mais acostumado com essas ideias de odds ratio, Kaplan-Meier, mas isso aqui também é importante. É que não é tão trivial e por isso talvez não seja tão usado, né? Enfim. Então aqui a gente trabalha na escala da probabilidade, trabalhando na escala da probabilidade a gente mexe com isso aqui, com a função de incidência acumulada. Sendo um pouco mais formal, o que é essa função de incidência acumulada? Bem, é essa probabilidade, né, que é uma integral de 0 a t, de uma função chamada função de subdensidade. É sub porque a gente tem uma para cada causa competidora. E na literatura de dados de tempo de falha, essa função de incidência acumulada, CIF, ela é normalmente representada por esse F maiúsculo. Na estatística mais geral, né, F maiúsculo é reservado para CDF, né? Aqui na literatura de análise de dados de falha, de tempo de falha, esse Fzão é para CIF. Então, a definição dessa subdensidade é o produto dessas duas funções. Uma função de taxa de falha para cada causa e uma função de sobrevivência total.
Então, a gente especifica uma forma para essa taxa de falha de cada causa, a gente soma elas, obtém, assim, a função de taxa de falha total, e, se eu não me engano, a gente faz o exponencial do negativo, da integral dela, e chega nessa função de sobrevivência total. Novamente, para mais detalhes, né, tem o livro, esse ótimo livro aqui. Ele é teórico, mas que tem que ser, mas ele é bem bom. Novamente, esse livro de 2002 do Prentice, do Colby Flash e do Prentice. Essa é a definição de uma CIF, né? Aqui, a gente... Aí você tem que especificar como que você vai usar na prática essa CIF, né? Aqui a gente segue a especificação dada por esse paper aqui. A gente chama esse paper do Shaik, porque o último autor é o Thomas Shaik. A primeira autora, que é essa menina aqui, foi aluna de doutorado dele. Isso aqui é o paper do doutorado dessa menina. Mas aí, desde o começo, a gente chamava de paper do Shaik, então eu vou continuar me referindo desse jeito aqui. Então, como que o Shaik modela essa CIF? Novamente, pensando em duas causas competidoras, ele modela a CIF como produto dessas duas funções. Ele quebra a CIF numa função de risco instantâneo e uma função da trajetória do tempo de falha. É cluster específico porque a gente tem efeitos aleatórios diferentes. Então, a gente tem um efeito aleatório U aqui no risco e um efeito aleatório eta aqui para o tempo. Aqui para o risco, eles usam uma função logística multinomial e para o tempo, eles usam a CDF de uma normal padrão avaliada nesse ponto aqui. Então, essa especificação dele também permite que você tenha diferentes covariáveis, né? Você pode ter covariável só no risco e covariável só no tempo. Para as covariáveis no risco, você tem os parâmetros beta para quantificar o efeito. Para as covariáveis no tempo, você tem os parâmetros gama para quantificar o efeito. Aí, aqui no tempo, eles não modelam o tempo, eles modelam uma função g do tempo, em que essa função g é a função arco-tangente hiperbólica. Na estatística, isso aqui é mais conhecido como a transformada z de Fisher, né? Mas aqui eles não usam essa ideia, esse nome, porque eles não fazem num ponto t, eles não fazem para o tempo, né? Eles fazem para essa continha do tempo, envolvendo o delta, onde esse delta é o final do estudo, né? Como se fosse o tempo máximo de acompanhamento de um indivíduo ou de um elemento, uma peça. E aí eles têm esse parâmetro W aqui. No paper, eles são até mais gerais, né? Que eles dizem que isso aqui pode ser uma função alfa de W, que na prática seria uma função piecewise linear. Eles dão como exemplo um B-spline. Mas aí, até nas aplicações deles, para simplificar, eles se atêm a esse W. E a gente segue essa ideia aqui. Ou seja, para cada causa concorrente, eles têm essa função que tem basicamente 3 parâmetros, né, tirando o efeito aleatório. Então, a forma daquela curva é descrita pelo beta, pelo gama e pelo W. Beleza. Então, eles especificam a CIF dessa maneira. Como que eles modelam isso? Eles modelam essa CIF via uma abordagem de verossimilhança composta. No caso da análise de sobrevivência, de dados de tempo de falha, é mais comum eles usarem o termo verossimilhança composta por pares, né? Uma ótima referência para verossimilhança composta é esse paper aqui do Cristiano Varin, na estatística cínica. Porque verossimilhança composta é um negócio bem geral, que como que você constrói, na verdade, acaba sendo particular da área onde você aplica, né? A primeira vez que alguém usou esse negócio de verossimilhança composta, ele nem usou usando esse nome, né? Que foi o Bezag, naquele primeiro paper famoso dele na série B. Mas a ideia de verossimilhança composta basicamente trabalhar com a função de verossimilhança do problema é muito complicado ou inviável. Então, eles fazem um negócio mais complicado, só que eles nunca falam isso no paper, né? Eles fazem um negócio mais complicado porque eles dizem que aí eu consigo chegar numa função que é mais fácil de otimizar. E essa é a motivação da minha dissertação de mestrado. Será que realmente precisa de uma abordagem mais complicada para modelar isso aqui? Será que a gente não consegue fazer um negócio mais simples, usando uma função de verossimilhança mais tradicional? Só que aí talvez tirando vantagem
de aspectos computacionais mais eficientes. Então, essa é a motivação. Então, o que a gente faz aqui? Como que a gente trabalha com essa CIF? Como que a gente modela essa CIF? A gente modela essa CIF via um modelo de efeitos aleatórios meio tradicional. É um GLMM, um modelo linear generalizado com efeito aleatório. Então, uma especificação condicional, né? Aqui é a especificação hierárquica do modelo. Então, para aquilo que a gente observa, dado aquilo que a gente não observa, a gente assume uma distribuição multinomial. Novamente, pensando em duas causas competidoras, a gente vai ter uma multinomial de 3 classes. Então, o bacana da multinomial é que ela automaticamente, nessa terceira classe, já vai acomodar a censura, que eu falei lá no começo. Para o efeito aleatório, a gente tem uma normal multivariada. Para cada causa competidora, a gente tem 2 efeitos aleatórios, né? Um no risco, um no tempo. Então, para 2 causas, a gente tem uma normal tetravariada. E a gente acomoda a CIF na função de ligação. Então, a probabilidade de falha para cada causa, ela é expressa pela derivada no tempo da CIF. Por que a derivada? Porque na CIF, na especificação da CIF, tem uma CDF. Então, a gente deriva para ter uma PDF. Num primeiro momento, isso aqui pode até parecer muito simples, né? Porque, se eu tirar essa linha aqui, eu tenho um modelo multinomial com efeito aleatório, né? Não parece tão complicado. O negócio é o efeito que isso aqui faz, né? Para deixar claro isso que eu estou querendo dizer, a gente simula uma amostra desse modelo. Então, a gente fixa aqui alguns valores para os efeitos fixos, para o efeito aleatório, simula uma amostra disso aqui. Se a gente simular uma amostra desse modelo, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Então, a gente tem a CIF, que é o que a gente quer modelar, né? 2 CIFs. Se eu derivo a CIF, o que a gente tem é isso aqui. Isso aqui é a cara dela. Eu gero probabilidades, pego essas probabilidades, jogo numa multinomial. Qual que é o dado que a gente tem? É essa porcaria aqui. Qual que é o negócio aqui? Isso aqui é uma multinomial super desbalanceada. Quando a gente olha para a CIF está bacana. Só que as probabilidades do evento acontecer pelas causas de interesse são baixíssimas, ó. Então, para uma amostra, mais de 99% do dado é censura. A gente acaba tendo um dado pouquíssimo informativo. Porque se as probabilidades de falha das causas são pequenas, isso aqui é a probabilidade. Quando a gente joga essas probabilidades numa multinomial, obviamente que a imensa maior parte do dado vai ser censura. Então, a ideia, qual que é o desafio aqui? É a gente... E aí, outra coisa. Para descrever cada uma dessas curvas, ó, a gente tem 3 parâmetros de efeito fixo. São aqueles 3 parâmetros, o beta, o gama e o w, que dão a forma dessa curva. Então, a gente tem que conseguir estimar bem 3 parâmetros, sendo que a gente tem pouco dado. Então, além dessa dificuldade, isso aqui já implica que para a gente conseguir fazer alguma coisa, a gente tem que ter uma amostra considerável, né? A gente não pode trabalhar com pequenas amostras. E a gente ainda tem o efeito aleatório. Como que a gente lida com o efeito aleatório? Bem, aquela lá era a especificação hierárquica do modelo. Qual que é a função de verossimilhança que na prática a gente otimiza? É isso aqui. A gente faz uma abordagem verossimilhancista. Ou seja, a gente não é bayesiano. Por que é interessante falar isso aqui? Porque, dado que a gente não está sendo bayesiano, a gente tem variável aleatória e a gente tem parâmetro. O problema aqui do efeito aleatório é que, como eu já falei, o efeito aleatório é um negócio que a gente não observa. A gente está interessado nos parâmetros dele, que estão aqui nessa matriz sigma. Mas a gente não consegue fazer conta diretamente com isso aqui, porque a gente não tem esse vetor R do efeito aleatório. Então, o que a gente faz? Se eu tenho isso aqui, eu tenho uma conjunta, eu vou integrar naquilo que eu não quero. Eu vou integrar para jogar fora aquilo que eu não quero. É isso que a gente faz. A gente integra no efeito aleatório. Então, o J aqui está aqui para representar os grupos. Então, cada J é um grupo. Para cada grupo, para cada cluster, eu tenho que fazer uma integral. Por que 4 aqui? Porque pensando em 2 causas competidoras, a gente tem um efeito aleatório em 4 dimensões. Então, para cada grupo, a gente tem que fazer uma integral em 4 dimensões.
Substituindo aqui a verossimilhança do efeito fixo, do efeito aleatório, com a normal multivariada, a gente chega nisso aqui. Tem essa simplificação, porque no caso de risco competitivo, acontece ou não o evento, né? Então isso aqui acaba sendo uma razão de fatoriais de 0 e 1. Então isso aqui vira 1. Essa integral aqui, ela não tem solução analítica. Ela não sai na mão. Você não resolve ela na mão, analiticamente. Então, o que a gente faz com ela? A gente poderia substituir essa integral por algo mais simples, né? Aí a gente cairia no algoritmo EM, que é meio complicado, a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente aproxima essa integral. A gente aproxima ela usando um negócio chamado aproximação de Laplace. Só que dentro dessa aproximação, a gente tem que fazer uma otimização aqui no R, no efeito aleatório. E depois que fez a aproximação, a gente quer otimizar os parâmetros. E quando a gente fala de otimização, está implícito que a gente está falando de cálculo de derivadas, né? Cálculo de gradientes. Por isso que a gente usa um negócio chamado TMB, que é o Template Model Builder. Essa ideia de aproximação de Laplace e diferenciação automática é tão importante que esse aqui é o título do paper do TMB no Journal of Statistical Software. Então, pelas palavras dos próprios autores, o que é o TMB? É um pacote R para fazer uma implementação rápida de modelos de efeito aleatório complexos através de templates simples em C++. Só para não perder o bonde, né? O que é a diferenciação automática? É o jeito mais eficiente que existe hoje para você calcular a derivada. Então, o que é o TMB? Para tentar explicar como é que funciona na prática. 5 passos. A gente escreve a nossa verossimilhança conjunta em C++. Aí, usando o TMB, a gente tem várias comodidades, né? Você já tem macros para facilitar a definição de distribuições de probabilidade, falar o que é parâmetro, o que é dado. Então, você escreve a tua verossimilhança em C++, você compila, você carrega no R e você usa essa função makeADFun. O que essa função vai fazer? Ela vai calcular todas as derivadas usando a diferenciação automática, ela vai estruturar a aproximação de Laplace, ela já vai construir funções para você. Você vai pegar essas funções e vai jogar no teu otimizador favorito, em R. Aqui a gente usa o NLMIMB, né? Que usa um algoritmo chamado PORT, que é um algoritmo quase Newton, como se fosse o BFGS, né? É da mesma... BFGS é um algoritmo quase Newton, NLMIMB o PORT é outro. Então a gente passa aqui o vetor de parâmetros de chute inicial, a função e os gradientes. E aí depois que você otimiza os parâmetros, você quantifica a incerteza dos parâmetros usando essa função SDReport. Para mais detalhes sobre o TMB, exemplos, todo um detalhamento sobre a diferenciação automática e sobre a própria aproximação de Laplace, é só ver a minha dissertação. Bem, o que a gente faz com esses modelos, né? Eu vou começar aqui pelo final. O que é o modelo completo? Pensando ali em duas causas competidoras, a gente tem uma matriz de covariância 4x4. Com duas causas competidoras, a gente já tem bastante parâmetro, né? Porque aqui a gente já tem 4 variâncias e 6 covariâncias. Então, 6 correlações para estimar. Então, crescer esse modelo já seria complicado, né? Porque se eu colocar mais uma causa competidora, isso aqui já vai para 6 por 6. Então, o número de parâmetros já vai aumentar. E 10 já é bastante. E, além disso, se eu aumento o número de causas competidoras, eu também já vou ter que aumentar a dimensão da integral que eu tenho que aproximar. Então, aqui a gente se atém em duas causas competidoras. Esse aqui é, na verdade, um modelo que faz sentido. Faz sentido você assumir que essas covariâncias aqui existem. Porque, só para exemplificar isso, é só pensar na curva, né? Na área de saúde, por exemplo. Se eu tenho uma doença com risco alto, se o risco daquela doença é alto, é de se imaginar que o paciente vai pegar ela rápido, ou vai morrer dela rápido, ou alguma coisa vai acontecer rápido. Então, se o risco é alto, o tempo vai ser baixo, o negócio vai acontecer rápido. Então, é de se imaginar
que existe uma correlação entre essas coisas e que essa correlação é negativa. O ponto aqui é, a gente consegue estimar tudo isso, por mais que faça sentido acontecer. Dado que esse modelo tem bastante parâmetro, será que a gente é capaz de estimar tudo isso com qualidade? Ainda mais dado que o nosso dado, vamos dizer assim, é pouco informativo? Pensando assim, que a gente propõe versões mais simples desse modelo, né? Para ver quais que funcionam. Então a gente tem uma versão que a gente chama aqui de modelo bloco diagonal, que é onde a gente tem o efeito aleatório no risco, a gente tem o efeito aleatório no tempo, só que a gente assume que essas cross-correlations não existem. Elas são você pode falar que existem, não, são setadas em zero, não, são zero. E a gente tem esses modelos mais simples ainda, que é um modelo só com efeito aleatório no risco e um modelo só com efeito aleatório no tempo. Então a gente tem 4 modelos. A gente tem 4 modelos, a gente trabalha com 2 cenários de CIF. A gente propõe um cenário que a gente chama de CIF baixa, onde a incidência máxima fica ao redor de 0,15, e a gente propõe um cenário de CIF alta, que seria com incidências maiores, onde o máximo chega em 0,60. Então a ideia aqui é ter um cenário com mais incidência, um cenário com menos incidência. Além disso, a gente propõe 3 tamanhos de amostra, né? Sendo menorzinho com 5.000, porque a gente precisa de dado para esse modelo. Né? Então 5.000, 30.000 e 60.000 pontos. E a gente também varia o tamanho do grupo, né? O tamanho do cluster. Então cluster de tamanho 2, 5 e 10. Ou seja, se for pensar em famílias, famílias com 2 elementos, com 5 ou com 10. Ou se você está na indústria, sei lá, lotes de peças com cada lote com 2, 5, 10 peças. Aí aqui eu coloquei, para cada combinação de tamanho de amostra com tamanho de grupo, qual que é o número de clusters? Por que isso aqui é importante? Porque é o número de clusters que vai te dizer quantas integrais você tem para aproximar. Então, na configuração mais simples, que é com 5.000 pontos e grupos de tamanho 10, a gente tem 500 clusters, ou seja, 500 integrais para aproximar. No pior cenário, com 60.000 pontos e grupos de tamanho 2, a gente tem 30.000 integrais para aproximar. Então, 4 vezes 2 vezes 3 vezes 3, a gente tem 72 cenários. E para cada cenário, eu simulei 400 amostras, resultando assim em 28.800 modelos. Na verdade, são 500 aqui. Eu estou fazendo em batches de 100 em 100, e o último batch está rodando ainda lá na servidora do C3SL. Já ficou pronto para o modelo de risco, modelo de tempo e modelo bloco diagonal. Está rodando esse aqui. Então, para a defesa aqui vai ser 500, então aqui vai para um pouquinho mais de 35.500. Enfim. Então, esse é o estudo de simulação que a gente fez. Resultados. Primeiro, falando do tempo, que o tempo acabou sendo um negócio fundamental nesse trabalho aqui. Então, primeiro falando o que eu chamo aqui de modelos não completos, né, que é o modelo de risco, o modelo de tempo e o modelo bloco diagonal. Eles até que são rápidos. Nenhum deles leva mais do que 5 minutos para ajustar, cada um. E neles a gente trabalha com aproximações de Laplace em 2 dimensões. Quem está mais ligado, quem está prestando mais atenção, pode estranhar. Ué, mas o modelo bloco diagonal é 4x4, por que 2D? Beleza, aqui é uma 4x4. Só que trabalhar com uma normal tetravariada aqui é numericamente muito instável, por ela ser bloco diagonal. Então, o que a gente faz aqui é trabalhar com 2 bivariadas. Porque como esse bloco aqui é 0, é como se tivesse 2 bivariadas. Então, aqui eu trabalho com 2 bivariadas. Só o fato de fazer isso já tornou o modelo muito mais suave, computacionalmente falando. Agora, quando a gente vai para o cenário mais complicado, onde a gente tem 30.000 integrais em 4 dimensões para aproximar, o modelo completo no TMB leva 30 minutos. 30 minutos paralelizado na máquina, que essa é uma outra vantagem do TMB. Ele é paralelizável. E a minha máquina aqui ela tem 12 threads. Só em termos de comparação, antes de ir para o TMB, a gente fez uma implementação em R, né? Totalmente em R. Então, escreveu a verossimilhança em R, escreveu a nossa aproximação de Laplace em R, fez a otimização interna em R, calculou as derivadas e esse ano, o gradiente o esse ano na mão, implementou.
A única coisa que a gente não fez nosso na mão foi a otimização externa pelo quasi-Newton. Eu até tenho um BFGS que eu implementei, mas daí não seria inteligente, não seria rápido de usar, né? O ponto é, uma implementação totalmente em R, também paralelizada, com 10 mil grupos com 10 mil integrais, com 10 mil clusters, Laplace em 4 dimensões, isso aqui levou 30 horas para rodar. Ou seja, comparando R puro com TMB. Só de eu ir... Eu tripliquei o modelo, eu fui de 10 mil para 30 mil grupos, e ainda assim o tempo computacional caiu 60 vezes. Eu tripliquei o modelo e ainda assim o tempo computacional foi de 30 horas para 30 minutos. So, TMB is fast. Além disso, só para ver o que dava, a gente fez uma análise bayesiana também, né? Só quero comentar. A gente ajustou o nosso modelo usando o STAN e usando o default do STAN, que é um NUTS com o HMC, que é usar o Hamiltonian Monte Carlo usando o NUTS, né? Que é o No U-Term Sampling, que é só uma gambiarra deles para tentar otimizar as trajetórias do Hamiltonian Monte Carlo. A gente teve que tunar os parâmetros desse NUTS, né? Porque como o modelo é complexo, a gente tem, consequentemente, uma superfície de verossimilhança complexa. Então, a gente teve que dar umas tunadas para fazer com que ele explorasse melhor as regiões da nossa superfície. E aí, o fato disso é que também aumenta o custo computacional, né? Mas a gente teve que fazer isso para melhorar as cadeias. Enfim, só para comparar, ó, rodando esse modelo no Stan com 2.500 grupos, na minha máquina, paralelizando, levou uma semana inteira. 7 dias inteiro. Então, um modelo com 2.500 grupos no Stan levou uma semana. Um modelo com 30 mil no TMB leva meia hora. Então, isso aqui é só para mostrar como que ainda hoje, em 2021, para modelos mais complexos, usar um MCMC não é impraticável, né? Ao menos eu posso falar com confiança, porque aqui aconteceu isso. Enfim, em relação à identificabilidade do modelo, de um modo geral, as versões mais simples do modelo não funcionam. Parece que o modelo não completo ele é incompleto para aprender as características do dado, né? Nos próximos slides eu vou mostrar alguns gráficos aqui para tentar passar essa ideia para vocês. O primeiro gráfico que eu vou mostrar é o pior de todos. Então, se eu já mostro o pior, dali só melhora, né? Isso aqui a gente tem para o beta 1. Então, o beta 1 se é 1, quer dizer que é para a primeira causa competidora, e o beta 1 ele é responsável por entender ou estimar o que seria a altura máxima da curva, né? A altura máxima da CIF. Aqui a gente tem os 72 cenários representados. Então, a gente tem os 4 modelos, e aqui a gente tem 18 cenários. CS é o cluster size, a gente tem diferentes tamanhos, né? High and low é a configuração da CIF, e o tamanho amostral. E aí, em cada retângulo, a gente teria os 400 ajustes, né? E aqui a gente tem representado o bias, né? Então, o valor verdadeiro menos o estimado. E aí eu calculei e a gente fez um intervalo de Wald para quantificar a variação desse bias. Por que eu falei teria 400? Porque, primeiro, nem todo modelo convergiu. Então, a gente representa isso pela altura pela grossura do retângulo, que é aqui o número de modelos. E, beleza, o modelo convergiu. Existem tipos de convergência. Nem todo modelo convergiu do jeito ideal. O que é o jeito ideal? É aquela convergência baseada em gradiente, né? Na NL-MIMB, na Optim, existem outros tipos de convergência. O que acontecia aqui com a gente, quando não era a convergência baseada em gradiente, era uma convergência baseada em distância relativa ao máximo. Então, a gente representa isso aqui. Quanto mais vermelho, quer dizer que teve mais modelos ali que obtiveram a convergência ideal, baseada em gradiente. Quanto mais azul, quer dizer que, ok, foi a convergência baseada na distância relativa para o máximo. Então, isso já emenda aqui a primeira coisa para a gente falar desse gráfico. Nos modelos mais simples, acontece mais do modelo falhar.
a gente não obter convergência. Só que daí, daqueles que convergem, um bom número deles obtém a convergência ideal. No modelo completo, que é o modelo mais complexo, basicamente todo modelo que a gente coloca funciona. Só que é sempre a convergência baseada na distância. Por isso que é azul. Além disso, beleza, aqui para o modelo do tempo, para esse cenário com cluster de tamanho 2 e CIF alta, a incerteza foi gigantesca. Para os parâmetros de aqui de efeito fixo, acontece esse negócio curioso. De um modo geral, os cenários com CIF alta têm uma incerteza maior, uma variabilidade maior do que nos cenários de CIF baixa. No modelo completo, ao contrário. E no modelo completo acontece aquilo que faz sentido, né? Quanto maior a CIF, é de se esperar que a gente tenha melhores resultados, menor incerteza. O modelo de risco aqui é bem ruinzinho. E tem até curioso que nos cenários de CIF alta ele superestima, no de CIF baixa ele subestima. Mas aqui a gente já vê uma bela melhora para o modelo completo. Nas versões mais simples, vejam só como é amplo o intervalo, a variação aqui do bias. Menos 10 e 10, por causa desse carinha aqui, menos 40 e 20. Quando a gente vai para o modelo completo, já melhora bastante. Ó. Menos 5 e 5. Aqui a gente tem para uma das variâncias, né? A gente modela o log da variância. Aqui a gente tem a variância do efeito aleatório no tempo, para uma das causas. Para os parâmetros de covariância, as coisas já melhoram, ó, porque nos cenários de CIF alta, o bias é sempre menor. Aqui a gente consegue ver o que já é esperado, né? Conforme eu aumento o tamanho da amostra, o bias tende a dar uma diminuída. Mesma coisa, ó, aqui, menos 20 a 40, menos 10 a 20. Modelo completo, menos 5 a 5. Uma bela melhora. Aqui a gente tem as correlações, né? Correlação para o risco. Mesma ideia, ó. Menos 10 a 10, menos 5 a 10. Com o modelo completo, fica entre menos 1 e 1. Fica claro, conforme aumenta o tamanho da amostra, o bias diminui. Melhores resultados com CIF alta. Aqui a gente tem para uma outra correlação, né? Para esse aqui até que ficou bem melhorzinho os resultados. Mas mesma coisa, ó, CIF alta, bias menor. Aqui não necessariamente, né? Para o modelo completo, tudo as coisas funcionam. Aqui a gente tem as correlações cruzadas, né? Por ser correlação cruzada, só aparece, só que você tem modelo completo, né? Mesma coisa, ó, CIF alta, o bias é sempre menor. Aqui para o modelo completo, até nos cenários piores, que é o de CIF baixa, não está tão ruim assim. Ó. Fica entre menos 2 e 2. Quando a gente vai para os de CIF alta, fica tudo bonitinho, entre menos meio e meio, entre menos 1 e 1. E aqui fica mais claro de ver que no modelo completo, ó, com o modelo completo a gente sempre tem a imensa maioria dos modelos funcionando para as amostras, só que é sempre com aquela convergência baseada em distância relativa. Esse percentual de convergência seria quantos por cento teve a convergência ideal. Aqui quer dizer que é zero, ou seja, todo mundo convergiu, mas convergiu baseado em distância relativa. Aqui é só para mostrar realmente que existe uma convergência diferente, porque em outras versões do modelo mais simples, na verdade não existe tanta diferença entre as estimativas por uma convergência para outra. Na prática acaba sendo tudo igual. Mas enfim. Aqui a gente tem então as estimativas dos parâmetros. Tá, e o que a gente faz com isso? Vamos olhar agora para as CIFs, né, que é todo o negócio mais importante daqui. Tá, estimamos parâmetros. Esse modelo é capaz de aprender as curvas, de aprender a forma das CIFs? Aqui a gente tem primeiro, nos casos de CIF alta. Nos casos de CIF alta, e a preta tracejada é a curva verdadeira, né? A curva usada para simular tudo. Então aqui a gente vê, ó, que independente do cenário, para o modelo completo, tudo funciona. Ó. Modelo completo, todos os cenários conseguiu aprender muito bem a curva. Para os outros já não, né?
Aqui a gente já consegue ter essa ideia olhando para os bias, mas para as curvas fica mais claro. Que parece que é melhor você ter efeito aleatório só no tempo do que você ter efeito aleatório só no risco. E quando você coloca efeito aleatório nos dois, mas você não assume que eles sejam correlacionados, fica pior. Então o modelo bloco diagonal acaba sendo um meio termo entre o modelo de risco e o modelo de tempo. Aqui tem algumas coisas curiosas até, né? No modelo de risco a gente vê que para uma curva ele superestima, para outra ele subestima. E que, aqui nos casos de CIF alta, parece que o modelo é bom para aprender a forma da curva. Ó. Ele se bate para aprender a altura, para aprender o topo aqui, esses modelos não completos. Porque a forma da curva ele está pegando, ó. Ele está errando no topo. Só que esse é o resultado bom, né? Cenário de CIF alta. Quando a gente vai para o cenário de CIF baixa, já não é bem assim, né? Ainda assim, o modelo completo é o melhor. Ainda assim, o modelo completo é o melhor. Aqui no modelo de risco é curioso. Parece que ele gastou todo o poder dele em uma causa. Que aqui não está ruim. O problema é quando vai para outra. Tudo que ele tinha, ele gastou aqui. Né? No modelo aqui do bloco diagonal é curioso. Ó. Em apenas um cenário, ele não conseguiu aprender nem mesmo a forma da curva. Que é esse cenário aqui com 60 mil pontos e clusters de tamanho 2. Em compensação, para outra causa competidora, ele foi o melhor de todos. Ó. Aqui também, né, teve dois cenários aqui, todos com clusters de tamanho 2, que eles se perderam bonito, mas aqui até que não está tão ruim. Então aqui para os cenários de CIF baixa, para uma curva até que vai. O problema é que ele não consegue trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Para o modelo de CIF alta, até que dá, principalmente no modelo completo. Ó. Aqui não tem do que reclamar, aqui está perfeito. Aqui eu estou usando a média dos efeitos fixos. Né? Então eu tenho 400 no melhor cenário, fiz a média e usei para fazer a curva. Essas são as curvas. Bem, conclusões. Aquele take home message. Qual que é a mensagem para levar para casa? O modelo completo funciona. Não é maravilhoso, mas funciona. Ele funciona melhor ainda em cenários de CIF alta. Como esperado, conforme você aumenta o tamanho da amostra, os resultados ficam melhores. Dado essa baixa representatividade do dado, a gente precisa de bastante dado, né, uma amostra considerável. E aí aqui é mais um comentário. Antes de trabalhar com esse modelo baseado na CIF, a gente fez vários testes usando um GLMM tradicional, né, que seria a função de ligação sendo só aquela logística multinomial. Nesse GLMM mais tradicional, era claro que conforme a gente colocava mais gente nos clusters, os resultados melhoravam. Aqui nessa especificação da CIF, essa característica não aparece tão claramente. Aqui a gente consegue ver em alguns resultados que, ok, com mais gente no cluster, o resultado é melhor. Mas as diferenças não são tão grandes. Enfim, o que mais que a gente poderia fazer? Que a gente sempre tem que terminar, né, com trabalhos futuros. Né? O que mais que a gente poderia fazer? Tá, aqui a gente fez uma abordagem condicional, né, uma abordagem baseada no modelo de efeito aleatório. O que a gente poderia fazer é fazer uma abordagem marginal, né? Então, em vez de você pensar numa função de verossimilhança conjunta, uma distribuição conjunta, você só especifica uma estrutura para média e uma estrutura para variância. Você não tem propriamente uma função de verossimilhança. Ou seja, você trabalha apenas com suposições de momentos de segunda ordem. Então, aqui a gente poderia ir para o MacGLM do professor Wagner. Uma outra alternativa seria a gente usar cópula. Eu nunca trabalhei com cópula, eu já vi bastante seminário, mas era tudo muito matemático, nunca vi direito, nunca fiz na prática, né? Mas a gente poderia usar cópula, tanto no sentido de pensar na especificação da conjunta, a partir de marginais chegar numa conjunta, ou focar na parte do efeito aleatório, né? Usar cópula para acomodar essa dependência intra-cluster.
Para mais detalhes aqui nesse Take Home Message, um detalhamento melhor nesses resultados, mais informações, novamente, só checar a minha dissertação. Obrigado por assistir, tenha uma ótima noite. Um obrigado especial para o PPG-MNE, né, por esses 2 anos de mestrado. Obrigado à CAPES pelo apoio financeiro. Esse é um trabalho conjunto com o meu orientador, o professor Wagner, meu co-orientador, o professor Paulo. E aqui a gente tem as referências dessa apresentação. É isso aí. Acabou. Ó, eu falei rápido, mas parece que eu tenho 45 minutos na defesa. 44 e 57. Então tá bom já. Tá bom. Bom, a questão do tempo tá bom. Acho que eu vou parar de gravar agora. É que eu não gostei que eu falei muito rápido. Mas se eu não falo rápido, não dá.